Podem sentar, por favor. É muita bagunça. Não me deu tempo de preparar minhas coisas aqui, não. Pois bem, irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, né, e que produz os efeitos dela na nossa vida, né? A palavra ela é sempre nova. E o nosso objetivo aqui nessa manhã é que aconteçam uma das duas coisas ou as duas coisas ao mesmo tempo. É que você aprenda alguma coisa ou que você receba uma revelação, né, que você seja edificado através da revelação que você puder receber. Nós estamos estudando juntos, eu não sou propriamente uma professora, eu sou uma pessoa que estudou um pouco antes de vocês, tem um pouco mais de experiência, e nós vamos compartilhar aqui hoje esse pouco de conhecimento que eu tenho, mais do que vocês, né? Não sei conhecimento, mas talvez experiência. A nossa lição hoje é sobre Miqueias, o defensor dos pobres. É a lição de número 7. Eu fiz alteração de alguns itens propositalmente. É para nós entendermos como é que a história se desenrolou. Tá? Então, se você for seguir pela revista, você vai ver que tem alguns itens aí meio desencontrados. Bom, nós vamos começar o nosso estudo, então, lendo o nosso texto básico. Eu queria fazer o seguinte, eu vou ler a primeira parte, né, são 4 trechos. Eu vou ler a primeira parte, as mulheres, atenção, mulheres, vão ler a segunda parte, os homens vão ler a terceira, e nós todos vamos ler a quarta. Quem não tiver revista, ainda tem tempo, pode pegar ali, o pastor André está esperando para quem quiser uma revista, para acompanhar, que não tem slide desse texto. Tudo bem? Então, vamos lá. Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque o preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se volverão. Só um minutinho aqui. Ele fala que Deus faria de Samaria um montão de pedras. Samaria hoje, de fato, é um montão de pedras. É um poderoso sítio arqueológico, né? Os arqueólogos fazem muitas escavações lá para descobrir aqueles fatos narrados pela Bíblia, narrados pela história. Tá? E a prostituição que ele fala aqui, a prostituição é o mesmo pecado da idolatria. Então, ele usa a palavra prostituição, mas para se referir à idolatria. Mulheres, companheiras. Homens, 1, 2 e... Todos nós? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano?
Só essa leitura desse texto aqui já mostra para nós o que é que nós vamos aprender aqui com o livro de Miqueias, né? E o nosso texto áureo, gostaria que nós lêssemos juntos, vamos ler? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Esse texto, ele sintetiza todo o ensino da lição, por isso que ele é chamado texto áureo, né, o texto de ouro. Nesse texto, o Senhor está falando o seguinte, que Ele quer, que Ele exige que nós pratiquemos a justiça. A justiça não pode ser algo que esteja lá nos códigos de lei, mas ela tem que ser evidenciada na prática. Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, versículo 6, ele diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, a justiça é algo que Deus exige que nós pratiquemos. E amar a beneficência significa fazer misericórdia, ser misericordioso. Justiça e misericórdia só serão reconhecidos se eles forem exercidos com humildade diante de Deus. Justiça e misericórdia diz respeito a pessoas, e a humildade faz referência ao nosso relacionamento com Deus. Se nós formos humildes, nós poderemos praticar a justiça e a beneficência, e é isso que Deus exige, que nós tenhamos uma vida integral, que a nossa vida seja correta diante dEle e dos homens, e principalmente com nós mesmos, né? Nós temos que ser justos com a nossa própria vida. Pois bem, nós sabemos que todas as religiões têm um livro sagrado, né? Mas a Bíblia, ela é diferente de todos esses livros sagrados. A gente ouve falar lá do Alcorão, que é o livro do Islã, tem os Vedas, que são os livros do hinduísmo, e tem o Tripitaka, que contém preceitos do budismo. Esses livros, eles contêm muitas ideias, muitos pensamentos, muitas palavras, né? E a Bíblia é diferente deles, por quê? Porque a Bíblia se preocupa com geografia, com história, com fatos, com a economia, com a política das nações. E ela nos apresenta isso tudo forma aquilo que nós chamamos de contexto. Quando nós vamos estudar qualquer passagem da Bíblia, nós temos que situar aquele evento em algum tempo, em algum espaço, né? Isso é muito importante para estudar a Bíblia, e principalmente para nós entendermos a mensagem dos profetas, né? O profeta foi aquele homem que foi levantado por Deus para trazer uma mensagem. Eu estava olhando a nossa revista, que hoje de manhã, a revista fechada assim na minha frente, e uma coisa me chamou a atenção aqui, ó. Olha a capa da sua revista. Olha se essa capa não fala tanta coisa para nós, ela é muito sugestiva. Ela mostra um profeta aqui, né, um profeta do Antigo Testamento, talvez ela esteja sugerindo aqui um profeta menor. Ele está com um chofar, nesse chofar anunciava, chamava as pessoas para ouvir a mensagem. E a mensagem deles se prolongou por todos os séculos, até chegar nos nossos tempos. Aqui no fundo tem uma vista de uma cidade que eu imagino que seja São Paulo, né? É uma verdadeira selva de pedra aqui. E aquela mensagem dos profetas, ela continua ecoando hoje ainda. E a mesma mensagem, ela não mudou, né? Então, isso aqui fala muito. E aqui fala que os profetas são mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Define a função de um profeta, né? Então, o profeta era aquele homem que, lá no Antigo Testamento, era uma pessoa chamada por Deus para cumprir uma ou várias tarefas, que era principalmente de entregar uma mensagem dele. E a grande característica de um profeta é que ele começava a mensagem dele assim: assim diz o Senhor. Ele falava em nome de Deus. E essa revelação era entregue por profeta, ou através de visão, ou através de sonho, ou o próprio Deus falava diretamente com o profeta. E esse profeta, ele era homem da rua, né? Eles pregavam nas praças, pregavam nas ruas, e eles saíam apregoando a mensagem do Senhor. E o mais interessante é que eles eram pessoas comuns,
né? Pessoas de vários tipos, de várias características, de várias regiões muito diferentes umas das outras. E a mensagem do profeta no Antigo Testamento, ela tem o mesmo objetivo da mensagem no Novo Testamento, que é edificar, exortar e consolar aqueles para quem aquela mensagem foi destinada. Ainda hoje nós temos profetas, né? Nós temos profetas que nos apontam caminho, que nos mostram verdade, que nos ensinam a pesquisar na palavra de Deus e a conhecer mais de Deus. Nós temos profetas, né? Nossos pastores, nossos missionários, nossos obreiros, nós somos profetas. Nós conhecemos a palavra de Deus e nós temos a obrigação de fazer essa palavra conhecida por todos os cantos, né? Essa é a nossa missão, é a nossa mensagem. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos sendo profetas. Podemos ser profeta para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para o nosso parente, né? O fato é que nós temos que passar a mensagem de Deus da maneira como ela tem que ser passada. E a mensagem desses profetas, ela foi proferida lá há mais de 2.500 anos, né? Muito antes de Jesus nascer. E conforme nós já dizemos, ela continua atual, como se ela estivesse sendo entregue para nós aqui hoje de manhã, no dia, que dia é hoje? 24 de janeiro de 2021. Né? É como se estivesse acontecendo isso. Ele continua pregoando, a mensagem dele continua nos alcançando. Nós vamos conhecer um pouquinho mais desse nosso profeta, né, do Miqueias. Os destinatários da profecia de Miqueias. Essas informações que eu estou passando aqui, hoje tem muitos slides. Ela é muito importante para você entender o que estava acontecendo. Né? Então, não é só para preencher espaço, não é só para encher linguiça, não. Né? É para que haja um entendimento completo da mensagem. Então, Miqueias profetizou para, falem comigo, para a classe nobre, vamos lá? Para os governantes. E o livro de Miqueias, ele é o 6º livro do grupo dos profetas menores. Nós estamos estudando agora sobre os profetas menores. Na verdade, nós estamos fazendo um curso sobre os profetas menores. Se você ainda não participou das outras lições, das 6 outras, se você não ouviu, se não você ler, faça isso como uma tarefa, como para aprender mais. É como se você estivesse fazendo um curso no seminário. Estuda lá na sua casa, confere as referências, anota as dúvidas, né? Pastor André está pronto aí para responder as dúvidas de vocês, quando vocês tiverem. Né? Então, vocês façam esse curso. Hoje é tão comum fazer curso à distância, né? Isso aqui está bem explicado, não precisa nem entrar na internet, é só pegar a revista e ler e conferir as referências. Então, a gente está fazendo um curso sobre os profetas menores. Vocês sabem dizer quais são os profetas menores? Eles são 12. Eles participam de um grupo lá do Antigo Testamento. Quem é capaz? É o primeiro livro, começa depois de Ezequiel. Vamos lá? Oséias, Joel, Amós, Jonas. Fala alto. Malaquias, termina em Malaquias, né? São 12 livros. É importante você decorar essa ordem, porque na hora que você vai procurar na Bíblia fica fácil, né? Se você pega um livro de Obadias, por exemplo, que só tem uma folhinha, ele fica agarradinho lá no meio. Se você não souber onde que ele está, você vai demorar. Ou então vou olhar no índice, né? Graças a Deus que tem um índice que dá para você encontrar rápido. Bom, então nosso Miqueias é o 6º livro do grupo do profeta menores. Ele só tem 7 capítulos, dá para ler de uma sentada, né? De um fôlego só você lê esse livro. E o nome Miqueias significa quem é semelhante a Jeová. O nome que é uma mensagem, né? É uma pergunta. E é uma pergunta bem desafiadora, assim como foi a profecia do Miqueias. Ela foi muito desafiadora. Ele nasceu numa cidade pequena chamada Morosete Gate, na Judeia, ali nos arredores de Jerusalém. Né? Talvez ele fosse considerado hoje uma participante lá da grande Jerusalém. Né? E é importante nós observarmos que nós não sabemos muita coisa a respeito da vida do Miqueias, nem quem eram os pais dele, nem propriamente qual era a profissão dele.
A gente só sabe que ele nasceu numa cidade pequena chamada Morosete Gate. E a cidade dele, essa cidade não tinha nenhuma relevância política, nenhuma relevância econômica. E Miqueias não tinha familiaridade com os ricos, com os poderosos, com as pessoas influentes. Mas ele era, era uma pessoa do povo, ele se simpatizava com o povo, e ele se propôs a proteger o povo contra aqueles nobres, contra os ricos gananciosos, né? Não era só proteger contra rico, era contra o rico ganancioso, aquele rico que enriquecia às custas do pobre, é que tirava o pobre para fazer o seu próprio tesouro. E ele foi levado para pregar lá nas capitais do Reino do Norte e do Reino do Sul. E Deus tem as várias maneiras dele de agir, né? Isaías 55:8 fala que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Olha o que aconteceu aí na história. Lá no século XVIII, Deus levantou dois irmãos, que eram o Carlos e o John Wesley. Os teólogos aí, se eu errar, vocês me falem. Levantou esses dois homens que foram os fundadores do metodismo. Eles eram homens inteligentes, instruídos, eles formaram naquela universidade de Oxford, na Inglaterra, e esses homens foram levantados por Deus para promover um reavivamento na Inglaterra, no meio das pessoas simples. Aqueles homens instruídos, doutores, eles pregaram para pessoas simples. E um século depois, ele levantou um outro pregador, que é muito estudado no nosso meio, que é o Moody. O Moody, ao contrário dos irmãos Wesley, ele era um vendedor de sapato, ele não tinha instrução nenhuma. E este homem, ele impactou tanto a vida dos americanos, ele era lá do estado de Massachusetts, ele influenciou muito a população humilde do país dele também. Então, ele foi convocado para pregar lá na Inglaterra. E ele não ficou só na Inglaterra, ele foi levado para pregar por todo o Reino Unido. Porque era assim, ele começava a pregar, quando ele começava, você achava que era uma pessoa simples, lá do campo, que estava pregando. Né? Às vezes não dava nem tanta importância, mas à medida que ele ia desenvolvendo a pregação dele, as pessoas viam que o Espírito de Deus estava sobre aquele homem. Então, havia muitas conversões. Então, nessa estadia dele lá na Inglaterra, ele pregou nada mais, nada menos, nas universidades de Oxford e de Cambridge. Né? Quando as pessoas pensavam que ele não seria ouvido, eu estou falando eles porque ele era acompanhado de um cantor que chamava Ira Sankey. Ira Sankey compôs alguns hinos aí do cantor cristão, vale a pena confirmar depois. E esses dois homens eram usados assim, de uma maneira extraordinária. E na Bíblia também a gente vê alguns casos, né? Tem Paulo, por exemplo. Paulo era um doutor, ele era um homem instruído, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Isso mostra o grau de instrução dele. Ele se denominava fariseu dos fariseus, ele tinha sido um rabino. E Paulo foi levado para pregar para os gentios, para os pagãos. Eram pessoas que não tinham nenhum conhecimento de teologia, eles não conheciam Deus. Paulo usou todo aquele conhecimento dele para pregar aquelas pessoas que não conheciam o Senhor. E ele também usou os discípulos que eram pescadores. Ele usou Pedro e André para falar para os rabinos. Rabino só podia falar para rabino, né? Eles não podiam ouvir outras pessoas que não fossem rabinos. No entanto, esses pescadores, que eram homens humildes, foram lá e pregaram para os rabinos. E os outros pescadores, que eram Tiago e João, eles foram chamados para pregar no Sinédrio. E lá no Sinédrio, eles se maravilhavam com o equilíbrio deles, com a coragem deles. Né? E aqueles homens simples impactaram tantos esses meios. Eu estou utilizando mal minha voz, aí ela falha uns minutos aí. Pois é. Então, com o nosso Miqueias não foi diferente não, né? O nosso Miqueias era um homem lá da roça, um homem caipira, e que ele foi levado para profetizar lá nas duas capitais da nação de Israel, que era Samaria e Jerusalém.
para frente. O nosso profeta tinha uma personalidade toda especial, né? Nós não sabemos como ocorreu o seu chamado para o ministério profético, mas nós temos evidência clara dessa convicção. Ele mesmo revela o segredo do seu poder. Ele disse assim: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias 3:8. Vocês já observaram até agora a semelhança de Miqueias com Jesus? Miqueias nasceu numa cidade simples. Jesus também nasceu numa cidade simples. Miqueias faz uma declaração dessa aí, e anos mais tarde, 500 anos para frente, Jesus chegou no templo não, na sinagoga, foi entregue para ele um livro, para ele ler, a passagem dele caiu em Isaías 61, e qual foi a declaração que ele fez? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. E ele foi especificando ali a missão dele. Né? Então, você vê que a autoridade que Miqueias tinha foi a mesma autoridade que Jesus teve quando ele chegou para anunciar a mensagem dele. E ele falou para os ouvintes deles que aquela mensagem estava se cumprindo naquele momento. Olha que coisa gloriosa, né? Pois é. Então, vamos para frente aqui. Aqui. O profeta também tinha o estilo dele. Para muitos estudiosos, Miqueias é o favorito dos profetas menores. Seu livro é um dos mais destacados quanto ao estilo. Há muita beleza de linguagem, poesia no livro dele. Embora fosse do campo, foi considerado profeta da cidade. Miqueias era um artista, ele era um poeta, ele usa aqui, quando você está lendo o livro dele, você vê que tem muita beleza, ele faz poema das situações, ele faz citações lá do campo, de uma maneira muito graciosa. Né? Então, o fato de ser lá do interior, de um lugar em que a educação talvez fosse mais difícil de ser adquirida, ele conseguiu se sobressair. E o tempo que Miqueias viveu foi um tempo, assim, muito diferente, né? O ministério dele ocorreu durante os reinados de Pecaías, Peca e Oséias, lá no reino de Israel, do norte, e de Jotão, Acás e Ezequias, em Judá. E ele profetizou, ao mesmo tempo, dos profetas Amós, Oséias e Isaías. Esse tempo que ele profetizou foi um tempo áureo de profecia. Tinha muitos profetas nos dois reinos. Tinha profeta para todo tipo de povo. Foi muito diferente de um período em que Deus não se revelou. Não houve profetas. Você sabe qual período que foi esse? Que Deus não se revelou? É o que nós chamamos de período interbíblico. É um período que vai do profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, até João Batista, que é o primeiro profeta do Novo Testamento. Foram 400 anos sem revelação de Deus. Antes houve uma fartura de profecia. Antes do exílio, pós do exílio, e durante esse período interbíblico ou intertestamentário, tem outros nomes aí para esse período, não houve revelação. E uma curiosidade também desses contemporâneos aí do Miqueias, é uma curiosidade com referência a Isaías. Isaías era um profeta dos palácios, né? Ele estava ali familiarizado com os corredores do palácio, ele era conselheiro de reis, ele estava muito envolvido com as operações nacionais e internacionais. E há quem diga até que Isaías era parente do rei Uzias. Parece que ele aspirava a algum cargo ali no reinado, até que o rei Uzias morreu e ele se viu lá, meio decepcionado, e aí ele foi buscar o Senhor. Aí ele teve uma visão que ele relatou em Isaías capítulo 6, que ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele descreve todo aquele acontecimento ali. Ele se julgava um homem impuro, de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, e o Senhor tratou de resolver esse problema da impureza dos lábios dele.
Um dos querubins que ele tinha visto foi lá no altar, tirou uma brasa com uma tenaz e tocou os lábios dele. E a partir daí, Isaías se tornou aquele profeta que violentamente combateu o pecado, combateu a corrupção, né, de uma maneira que a gente já conhece no livro dele, fez muitas profecias a respeito de Jesus. Ele é chamado de o profeta messiânico. Tamanha foi a quantidade de profecias que ele proferiu a respeito de Jesus. Alguma pergunta aí, gente? Quem quer falar alguma coisa? Alguma consideração? Algum complemento? Estejam à vontade. Nós estamos numa escola, isso é uma aula, né? Você pode perguntar, se tiver dúvida. Se não perguntar agora, pergunta amanhã. Ou então, olha na Bíblia, né? Muito bem. Então, esse nosso profeta, ele era, na verdade, ele era um protestante, né? Ele levantou uma mensagem de protesto. Vamos ler comigo aí no item 1 da lição. Qual página que está aí, Adilson? A nossa é de professor, né? Na página 38, número 1 aí. Vamos ler juntos, assim, com o peito bem estufado, lendo para frente. Bora lá? 1, 2 e... Espera aí, gente. Uma voz, todo mundo, a uma só voz, vamos ler. 1, 2 e... Protestar contra os pecados. Pois bem, olha o que diz o nosso texto aí. Portanto, assim diz o Senhor. Era assim que o profeta falava a mensagem dele, né? Assim diz o Senhor. Eu imagino até que com o dedo em riste para falar para o povo. Eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Na verdade, esse texto está falando o seguinte, que os opressores, que os desobedientes à palavra de Deus seriam levados para o exílio. E quando eles fossem levados para o exílio, eles iam deixar de ficar com aquele nariz empinado, com aquele peito estufado, né? Eles iam ser levados como prisioneiros, eles iam com as mãos amarradas, eles eram obrigados a se curvar em humilhação. Em humilhação não deles para com Deus, mas de Deus para com eles. Né? Porque Deus estava levando-os para o cativeiro e aí eles estavam envergonhados. Essa foi a mensagem do nosso profeta. E esse livro também, do Miqueias, ele tem várias peculiaridades, algumas coisas que só tem nesse livro, né, e que é importante que nós entendamos. Hoje a gente está dando para acompanhar bem até aí? Está dando para gravar alguma coisa? Tá, né? Tá? Posso continuar? Beleza, então. Então, vamos para frente. Miqueias, ele fala muito nessa ideia do remanescente, né? O que era o remanescente? É aquilo que ia restar, é aquilo que ia sobrar. Seria aquele povo que foi levado para o cativeiro e aqueles que iam voltar para a cidade deles, né, que seriam juntados como ovelhas num curral, esses aí eram chamados os remanescentes. Então, ele fala muito desses remanescentes no livro todo, um livro pequeno e que tem várias citações desse grupo que voltará, né, dos resgatados do Senhor. Ele tem citações precisas acerca do Messias. Isso tem na revista, as referências estão na revista, vale a pena estudar, tá? Ele fala do local do nascimento do Messias. Nós vamos ver mais na frente um pouquinho sobre isso. Ele fala do Messias como rei, ele fala do Messias reinando em justiça sobre toda a terra, que vai acontecer no milênio, né? E uma outra peculiaridade do livro dele é que ele utiliza muitos termos jurídicos. Como é que um homem com pouca instrução, que veio lá do interior, ele podia conseguir descrever um tribunal daquela forma que ele descreveu, né, Adilson? Como é que seria possível? Só por revelação divina, né? Ele descreveu com riqueza de detalhes.
É como se você estivesse assistindo lá um julgamento no fórum, de tão perfeito que foi. Esse era o nosso profeta humilde. E esse livro, para a compreensão melhor dele, ele tem 3 divisões, 3 grandes divisões. Todas essas partes do livro dele começavam com a palavra ouvir. É a maneira de chamar a atenção. Ouvi, povo, prestai atenção. E terminava com uma promessa. Olha, a primeira parte, ela começa no capítulo 1, versículo 2. Nesse trecho aí, a partir do capítulo 1, versículo 2, Miqueias chama o povo, chama toda a terra, para prestar atenção ao juízo divino que está vindo, que vai chegar por causa do pecado do povo. Deus fez esse vaticínio, né, essa profecia, mas ele fez uma promessa. Ele prometeu que ia juntar todo aquele remanescente, olha a palavra aí, que ele ia juntar aquele remanescente como ovelhas sob a liderança de um rei pastor. Olha a importância de um pastor, gente. Um pastor que lidera ovelhas. Um pastor que lidera ovelhas, como a palavra de Deus orienta. Ele é um profeta, ele é um homem que merece respeito, ele é um homem de Deus. Pastor tem que ser tomado em elevada honra. Depois a gente acerta, tá, pastor André? Passa a régua depois. Não é? Então, isso não é sem preferências, mas isso vale para todos os pastores, né? A Bíblia fala em pastor como aquele que cuida do rebanho, como aquele que apacenta, como aquele que leva águas tranquilas. Então, é uma pessoa realmente que precisa da nossa consideração. A segunda parte começa no capítulo 3, versículo 1. Aqui, ele denuncia os líderes corruptos, aqueles líderes que não se arrependessem. Aqueles que não arrependessem seriam julgados. Mas Deus faz uma promessa para o povo, para aquele remanescente, que ele julgaria e destruía os inimigos daqueles que voltassem do cativeiro. Certo, pastor? Confere. Me corrige, tá? Se eu falar errado. Doutora, aqui é o senhor, sou eu não. E a terceira parte começa no capítulo 6, versículo 1. Deus afirma ter uma acusação contra o povo da aliança, que ele livrou do Egito e cuidou por todo o deserto. Aquele povo que Deus tirou lá do Egito, com quem ele tinha uma aliança, aquela aliança que ele tinha firmado com Moisés, firmou com Abraão, né? A aliança de Moisés, ela veio depois da aliança de Abraão. Aquele povo, Deus teria uma acusação contra eles, porque eles não tinham reconhecido Deus como aquele que os livrou do Egito. Né? Nós vemos aí reis construindo bezerros de ouro e falava para o povo que aquele bezerro ali é que tinha os tirado do Egito, né? Numa idolatria assim, bem velada mesmo. Mas, nessa parte aí, apesar de Deus fazer essa acusação contra o povo da aliança dele, ele mostrou que ele era um Deus misericordioso, que ele iria perdoar os pecados do povo, e não ia só perdoar, ia lançar esses pecados nas profundezas do mar. E ele iria ainda cumprir aquelas profecias que ele tinha feito a Abraão, que ainda não tinham sido cumpridas. Deus fez promessas a Abraão, e tinha algumas promessas que não foram cumpridas. Então, Abraão morreu, sim, sem ver promessas. Né? Essas promessas que Deus fez para ele, que ele não viu, elas serão constatadas lá num período para frente, né? Num período escatológico. Então, essas são as 3 grandes divisões, isso aí resume toda a mensagem do nosso profeta. E o nosso profeta, ele começou então a falar sobre os juízos, né? Sobre os juízos de Deus. E esse juízo de Deus ia chegar primeiramente sobre 10 cidades de Judá. Aí entra uma poesia assim tão maravilhosa que vale a pena até pesquisar sobre essa poesia que ele escreveu. Lá em Judá, essas 10 cidades que iriam receber primeiramente o juízo de Deus, elas tinham seus nomes e cada nome tinha um significado. Não vamos ler todos, não, porque eu posso ler todos. Vamos ler? Então, sim ou não?
Gate significava anunciar. Eu não posso olhar aqui para trás, não, porque meu pescoço fica doendo. Gate significa anunciar. Bet-Leafra significa casa do pó. Safir, agradável, bela. Zaanã, sair. A Bet-Ezel, casa da extração. Marote, amargura. Laquis, cidade dos cavalos. Massorete Gate, noiva de Gate. Essa é a cidade do profeta, né? Massorete Gate. Axibe, fonte mentirosa. Maressa, cidade de conquista. Então, o que é que ele fez nesse poema que ele fez? Ele usou esses nomes dessa cidade para mostrar como que elas ficariam quando chegasse o cativeiro, quando essas cidades fossem saqueadas. Por exemplo, ele fala que Safir, que aí significa bela, agradável, ela seria envergonhada quando os moradores dela fossem levados nus para o cativeiro. Ao invés, então, de beleza, eles teriam feiura, né? Porque ia estar todo mundo muito triste sendo levado para o cativeiro. E uma outra cidade que ele fala também ali é Laquis, que é importante saber. Laquis traz a ideia de uma cidade de cavalos. Então, os moradores da cidade, quando eles fossem lá saqueados, quando eles fossem invadidos, eles fugiriam da cidade numa corrida desenfreada, como se eles estivessem de cavalos, né? Mas nada disso ia impedir que eles fossem levados para o cativeiro. Então, a gente vê que o próprio nome dessa cidade já continha uma sentença para elas. Ele usou o nome da cidade para mostrar qual que seria a sentença para elas. Então, a partir daí, ele começa a dar nome para os erros lá da nação de Israel, né? E aí, quando a gente começa a ver isso aqui, assim, dá uma tristeza, sabe? De ver o tanto que os dias de Miqueias pareciam com os nossos dias. O tanto de maldade que acontecia naquele tempo e o que ainda acontece hoje. Isso vai dando um pouquinho de tristeza. Eu imagino no coração do profeta, né? Então, em primeiro lugar, ele falou sobre aquilo que a gente chama aparelhamento do Estado para saquear o povo. Isso é um termo bem político aí, né? Foi muito usado na época da ditadura, que vocês não sabem. Isso é só da minha idade para cima, que lembra desses tempos da ditadura. Então, essa palavra era muito usada. Isso significava o quê? Vamos ler o texto para a gente entender um pouquinho. Vamos juntos? Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Eu li errado, tem um ponto ali. Vamos de novo? Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam casas, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. O que é que ele estava querendo dizer com isso aí? É que aqueles líderes corruptos, eles já iam para a cama à noite, já arquitetando o plano de maldade que seria executado no dia seguinte. Eu acho que eles tinham até insônia, porque a quantidade de maldades que eles arquitetavam era muito grande. E quando amanhecia, o dia mal amanhecia, à luz da alva, eles levantavam e começavam a praticar o mal. Aí eles tomavam campos, eles tomavam as casas, eles tomavam até os bens futuros, eles tiravam o direito de herança, roubavam as mulheres, eles tomavam tudo. Por fim, o povo ficava endividado, porque até os comerciantes, eles usavam balanças falsas, pesos fraudulentos, e o povo ficava oprimido de uma tal forma que eles eram obrigados a recorrer aos senhores deles, pedir dinheiro emprestado. Aí eles ficavam endividados. Como eles não tinham como pagar, porque eles já não tinham nada nessa altura, não tinham nenhum que comer, eles ficavam sendo escravos dos ricos opressores. Então, aí eles perdiam até o direito à liberdade deles. Já tinham perdido tudo. Então, cadê a dignidade desse povo, né? O povo estava assim, numa petição de miséria, estava numa situação terrível. E estava acontecendo, então, aquilo que a gente chama de inversão de valores, né? Ele diz que o povo se corrompeu tanto a ponto de aborrecer o mal e amar, aborrecer o bem e amar o mal,
né? Isso é inverter valores, é chamar trevas de luz e luz de trevas. O mal é mal, o mal sempre vai ser mal. Você não pode relativizar o mal. O mal é mal. O mal não vai ser bem em qualquer situação, sempre vai ser mal. E o bem sempre vai ser bem. Então você não pode fazer o mal pensando, querendo fazer as pessoas crerem que eles estão fazendo o bem, né? Então a gente vê aí que estava acontecendo tudo errado, né? Tudo que é valor estava invertido. E o nosso profeta, ele foi tão violento que ele chamou aqueles líderes de canibais. Olha isso aí, gente. Isso parece que é até violento você ler um texto desse. Vamos ler lá juntos? Disse eu: e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo, os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne para o meio do caldeirão. Miqueias 3, 1, 3. É até cansativo você ler um texto desse, é pesado, né? Isso faz a gente até sentir as dores lá do povo de Israel. Os líderes, ao invés de servir o povo, eles estavam se servindo do povo. É como se eles estivessem comendo a carne e a pele do povo e ainda roendo os ossos, né? E por fim ainda lambia os dedos, porque não podia perder nada. Então, ao invés de proteger o povo, eles estavam saqueando o povo, fazendo o povo sofrer. E, na verdade, esses líderes, eles eram o maior problema do povo. O maior problema do povo era a liderança, né? Era a liderança deles. Se os líderes fossem levar em consideração a vida das pessoas, se eles fossem respeitar as pessoas, eles não seriam ricos mais. O negócio era esmagar, era fazer com que todo mundo o servisse e desse lucros para ele. E a denúncia não acaba aí, não. Aí, o que é que Miqueias não mostra? Que o poder judiciário também estava totalmente corrompido. Ele fala assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Não havia qualquer esperança de justiça. Os juízes que tinham que promover a justiça e fazer valer a lei, eles estavam se corrompendo, eles estavam de comum acordo com todos os outros poderes para poder saquear o povo, para poder dilapidar o povo, né? Então, eles faziam tudo isso por causa do lucro, né? Por causa do ganho financeiro que eles tinham. Então, eles continuavam condenando os inocentes, absolvendo os culpados, né? Qualquer semelhança, né, gente, é mera coincidência. Não é assim que a gente vê hoje em dia também, isso acontecendo, os culpados sendo inocentados, os inocentes sendo culpados, isso que acontecia. E Miqueias, então, ele observa que havia um conluio dos poderes constituídos. Todos os poderes estavam trabalhando de comum acordo para oprimir o povo. Olha o que diz o texto. As suas mãos estão sobre fazer o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Uma coisa, gente, é um poder se corromper. Agora, quando todos os poderes se corrompem e procuram fazer diligentemente o mal, né, nós sabemos que nós temos que fazer diligentemente o bem, mas aqueles líderes faziam diligentemente o mal. Eles estavam todos mancomunados em praticar o crime. Havia ali uma teia, uma rede, né, que sugava todo o Estado e oprimia o pobre. Eles estavam fazendo aquele mal de uma maneira que fazia parecer que era um crime organizado. Não é isso que a gente fala hoje no tal do crime organizado? O povo, a liderança, estava se organizando para praticar o crime. Infelizmente, as forças do bem, às vezes, não estão organizadas, né? E o inimigo vai ganhando terreno
terreno por causa dessa desorganização das forças do bem. E aí, gente, acontece o pior, porque assim, quando você vê que o judiciário está comprometido, que o legislativo, o executivo, que os comerciantes, eles estão unidos para praticar o mal, pelo menos você falar, nós temos uma esperança. Existe uma reserva moral da nação. Qual que seria essa reserva moral da nação? Isso mesmo. Era a igreja. A igreja não se corrompe. A igreja não entra na prática de crime, ela não entra em esquema de corrupção. É assim mesmo, a igreja tem que ser assim mesmo. Só que nos dias de Miqueias, a igreja não estava assim. Olha o que ele fala. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. E os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor entre nós, nenhum mal nos sobrevirá. Eles faziam mal, eles enriqueciam cada vez mais, e eles atribuíam esse enriquecimento à providência de Deus. Ah, Deus está me abençoando. Não importa, Deus está do meu lado, não importa como eu trabalho. Eu estou enriquecendo porque Deus está me abençoando. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a sua vida não está na presença de Deus. Você pode dizer, sim, eu enriqueci por causa da minha capacidade, mas aí não fala que foi Deus que colocou a mão ali, que de uma maneira milagrosa você prosperou. Pois é. Aí, então, esses profetas que ele está denunciando aí, eles deixavam de pregar a verdade porque era conveniente para eles. Eles recebiam dos líderes as suas importâncias poupudas lá, que enriqueceu os bolsos dele, em troca de profecias que fossem interessantes ali para aquele povo. Mas, aí Miqueias começa a denunciar os pecados religiosos. Olha o item 143 da revista aí. Não sei qual página, não. 143. Vamos ver aqui os pecados que ele denunciou, os pecados religiosos, gente. É o que estava acontecendo dentro da igreja, que estava acontecendo na religião, não é lá fora, no meio político, não. Tá? Outro dia eu vi uma coisa muito interessante. Alguém falou assim, nenhum político vira ladrão. Acho que eu li isso em algum lugar. Nenhum político vira ladrão. Você, com seu voto, é que coloca um ladrão na política. Interessante, né? Na hora de votar, nós temos que prestar atenção em quem que a gente está votando, olhar a idoneidade da pessoa, olhar o caráter dela, olhar o que ela tem feito para a comunidade que ela está querendo defender, que ela está querendo representar. Não é ir votando só porque é meu amigo, porque eu gosto dele, porque ele é bonito, né? Ou porque ele vai me dar algum benefício, não. É o voto consciente. Pois é, então vamos ver aqui. Isso aí foi só um parênteses. Vamos ler? Os pecados denunciados foram, vamos lá junto? Os pecados denunciados foram, primeiro, pode continuar. Pois é, o povo achava que eles podiam agradar a Deus imitando o culto daqueles povos pagãos em volta deles, né? E eles chegaram ao cúmulo até de sacrificar o próprio primogênito lá no altar a Moloque e aos outros deuses pagãos, né? Mas nós sabemos que Deus não aceita sacrifícios humanos, de pessoas, de vidas humanas. O que Ele tem para nós é vida, e vida com abundância. Ele não espera que nós sacrifiquemos nossos irmãos, né, que um crente sacrifique outro, ou que um homem sacrifique outro homem. Ele não deseja a morte das pessoas dessa forma. Então, o povo estava agindo em conformidade com aquilo que os povos pagãos faziam.
Estou insistindo em falar pagões, mas é pagãos. A igreja, como nós sabemos, né, ela é a consciência do Estado. Quando a igreja se corrompe, quando ela entra na prática de crimes, ela deixa de ser bênção, ela passa a ser uma maldição. Então, quando a igreja se corrompe, isso significa que o Estado, que o país, que a nação está em decadência. É lógico que isso vai acontecer. Aquele país não vai ter a bênção de Deus, né? Pode conseguir outras coisas, mas não com a bênção de Deus. Bom, mas aí a gente pensa, está tudo perdido, né? Não tem poder executivo, não tem os poderes constituídos, nós não podemos confiar na igreja. Mas, felizmente, existe um último reservatório de moral da nação. E esse último reservatório é o quê? Nós já falamos, chegamos até na igreja. A igreja é composta de quê? Disso, de famílias. Então, a família é o último reservatório moral da nação. Graças a Deus pela família, né? Pai amando a mãe, o filho respeitando a mãe, em todas as relações, a harmonia, a camaradagem, a cumplicidade, né? Mas não era bem isso que o nosso profeta falou, não. Porque, e é muito triste, porque quando a família se deteriora, aí o povo vai se chafurdar na lama, aí vai ralar na lama mesmo. E como a família é a base da sociedade, a sociedade também vai ruir. É como uma construção que você danifica a fundação dela. O destino dela é ruir. Da mesma forma, a nação é composta de famílias que compõem a igreja, né? Se essas instituições falirem, se essas instituições falharem, a nação vem ao caos. Isso aí é coisa certa. Então, o que acontecia lá no tempo do Miqueias? Olha lá, vamos ler? Pode continuar. Olha a situação da nação de Israel, a situação das famílias e das relações interfamiliares da nação de Israel. Não havia ninguém em que você pudesse confiar. Não havia ninguém honesto no país. Aí Miqueias fala o seguinte, que o mais correto deles era como um espinheiro, e o mais justo, o mais reto, era como uma sebe de espinhos, era como uma cerca de espinho. Imagina o que é você viver no meio de espinhos. Se você não for um espinho, né? Se você for, fica fácil. Mas é muito difícil, né? Espeta aqui, espeta ali, espeta na hora de dormir, espeta na hora de negociar. Então, era assim. Não existia ninguém que merecia confiança. Não havia esperança em nenhum segmento da sociedade. Não havia esperança na igreja. Não havia esperança na família. Era o fim da linha. É aquilo que a gente chama de chegar no fundo do poço. Mas felizmente, que quando você chega no fim do poço, a única esperança que você tem é de sair do poço, né? Porque não tem jeito de cair mais. Israel, então, estava no fundo do poço. Aí o profeta fica desanimado. Também, né, depois dessa guerra toda, ele tinha que ficar desanimado. Aí ele falou assim, ai de mim, porque estou como são colhidos os frutos do verão, como os rabiscos da vindima, não há caixa de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Lá em Miqueias 7:1. Ele não tinha nada, estava fora do tempo, não tinha nem um frutozinho temporão. Então, ele ficou desanimado. Ai de mim, gente, como é que é isso? Será como é que está a minha vida? Ele começou a fazer uma autorreflexão lá, né? Então, ele viu assim que realmente estava tudo perdido. Mas até que ele faz uma declaração vitoriosa, libertadora. Aí ele fala assim,
Vamos falar juntos? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. Vamos falar isso aí com vontade, como se fosse uma declaração nossa para o Senhor ouvir? Vamos falar assim com bastante entusiasmo? Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Vale um glória a Deus, gente? Glória a Deus por isso, né? O nosso Deus nos ouvirá. Mas, infelizmente, o povo não se arrependeu dos seus pecados, o povo não se voltou para Deus e o juízo chegou, né? O juízo chegou, eles foram levados para o cativeiro e pronto, e acabou. Aí, gente, vale nós pensarmos numa coisa. Se nós individualmente buscarmos ao Senhor, nos humilhar diante do Senhor, nos convertermos dos nossos maus caminhos, se nós desviarmos desse caminho de erro, do nosso caminho de erro, possivelmente, aí o Senhor vai nos ouvir. O Senhor vai nos ouvir, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. E a gente, individualmente, a gente será livre do cativeiro, né? Pelo menos nós teremos feito aquilo que o Senhor determinou. Se nós não pudermos salvar a nossa vida, se nós não pudermos salvar a vida da nossa família, se nós não pudermos salvar a vida dos nossos parentes, que salvemos a nossa, então. Vamos fazer a nossa parte. Né? Não vamos esperar que o político faça, ou que o presidente da República faça, ou que o pastor faça, mas vamos fazer a nossa parte. Nós vamos cuidar de nós vamos olhar para o Senhor e esperar no Deus da nossa salvação, e o nosso Deus nos ouvirá. Glória a Deus. Então, vamos para frente. Tem tempo ainda, professor? Tem, né? Então, vamos aqui partindo para encerrar. Então, lá no livro de Oséias, a gente lê assim, Oséias 4:9, ele fala assim, tal sacerdote, tal povo. Parafraseando o profeta Oséias, nós vamos falar assim, tal rei, tal súditos. Israel estava daquela forma porque os reis não buscavam o Senhor e os reis não influenciavam as pessoas que não tinham firmeza. E aí aqui na nossa revista a gente vê uma história muito importante que é referente ao rei Acás. O rei Acás, ele reinou durante o período ali do nosso Miqueias. E esse rei Acás, ele era rei do Reino do Sul, né, que tinha capital lá em Jerusalém. Esse rei, ele estava sendo atacado, eu tenho até um mapinha aqui para vocês verem, ele está aqui. Dá para ver bem esse mapa? O rei Acás, ele era rei aqui de Jerusalém. Esse rei Acás, ele estava sendo atacado pela Síria, que ficava aqui no norte de Israel. A Síria se associou com o reino do norte, que a capital era em Samaria, para destruir Jerusalém. O irmão de Jerusalém aqui foi pedir ajuda para um rei pagão para derrotar o irmão dele. Dá para entender isso? Os dois irmãozinhos em guerra ali e foram chamar um rei lá para poder defendê-los. Aí, o rei de Jerusalém ficou muito apertado, com medo dessa coligação aqui. Ele correu lá na Síria, procurou, a Síria está lá em cima, ó, na Mesopotâmia, perto do rio Eufrates. Ele foi lá na Síria, chamou o rei lá, que chamava Tiglat-Pileser, para ajudá-lo a vencer o rei da Síria, o rei de Jerusalém. E, para isso, ele mandou presentes para o Tiglat-Pileser. Mas só que não eram presentes dele, eram presentes de saque que ele fez no templo, que ele fez no palácio, né, aquelas coisas que Deus tinha determinado que fossem confeccionadas e que fossem colocadas ali, cada um na sua posição. Ele mandou, foi isso lá para o rei da Síria. O rei da Síria aceitou o presente, desceu aqui para Damasco, venceu o rei da Síria, e aí ficou tudo bem. E o rei de Jerusalém, que era o Acás, ele foi se encontrar com Tiglat-Pileser lá em Damasco, lá na Síria. Quando ele chegou lá, ele viu um altar muito bonito. Oh, que altar maravilhoso! Lá em Jerusalém não tem um altar igual esse, não. Vamos mandar fazer um altar igual esse? E aí ele fez uma maquete, gente. Teve o trabalho lá de fazer uma maquete,
e mandar para Jerusalém, para o profeta Urias, pelo sacerdote Urias. E o sacerdote Urias imediatamente mandou confeccionar aquele altar. Quando Acás chegou lá em Jerusalém, o altar estava pronto. E aí, Acás, que nem era sacerdote, ele era rei, ele não estava autorizado a oferecer sacrifício, Acás sacrificou naquele altar. Acás sacrificava em tudo que é altar, onde tinha uma colina ele colocava altar, debaixo de uma árvore ele colocava um altar, e cada altar era para um deus pagão. Havia ali o que a gente chama de sincretismo religioso. Eles achavam que adoravam Deus, mas adoravam todos os outros deuses dos povos pagãos. Né? Então, Acás fez isso. Ele fez isso. Agora, você imagina uma coisa. Acás não conhecia a palavra de Deus, ele não tinha experiência com Deus. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, é muito importante nós conhecermos a Bíblia, porque para a gente não incorrer nesse tipo de erro. Acás não sabia, talvez ele não soubesse, que os filhos de Arão, que eram o Nadab e o Abiú, eles morreram porque eles ofereceram fogo estranho num altar legítimo. Aquele altar era reconhecido. E eles ofereceram fogo estranho naquele altar. Agora imagina o que é você oferecer um fogo estranho num altar estranho, num altar pirata. Não é um altar reconhecido por Deus. Né? Deus não aprova pirataria. Ele não ia aprovar aquele altar pirata ali. Imagina o que não poderia acontecer com eles. Se Nadab e Abiú morreram, eles iam mais do que morrer, né? Porque eles estavam 2 vezes errados. Nós temos que tomar cuidado com isso, de não irmos atrás de outras doutrinas, outros ventos de doutrina. Nós temos que estar firmados na palavra de Deus, para nós não oferecermos fogo estranho, altar estranho. Cuidado com os altares estranhos. O único altar que Deus reconhece é aquele altar autorizado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, nada de seguir pastor de internet. Pode ouvir, né, reter o que é bom, mas seguir, mandar oferta e acatar os conselhos deles, que nem sempre são conselhos que são compatíveis com aquilo que nós aprendemos por aqui. Né? Vamos correr e ficar firmes na palavra de Deus. Pedro falou na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 5, que nós temos que estar preparados para respondermos a quem quer que seja que nos perguntar a respeito da nossa fé, da esperança da nossa fé. Vamos ter esperança, vamos saber em quem nós temos crido, né? E que Ele é forte para guardar o nosso tesouro até o dia final, até o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Felizmente, no meio dessa confusão toda, está quase acabando, né, já? Quantos minutos? 10? Então, tá bom. Felizmente, no meio dessa confusão toda, o profeta não perdeu o foco. Ele não vendeu a consciência dele, não se corrompeu, ele chamou o povo ao arrependimento, denunciou a corrupção, e ele anunciou o juízo divino. Né? Esse juízo divino não demorou a chegar. Samaria, que era a capital do Reino do Norte, né? Isso aí vocês sabem bem, né? Essa divisão do reino. Já foi falado assim, muitas vezes durante esse curso que nós estamos fazendo. Então, Samaria, que era a capital do Reino do Norte, ela sofreu uma invasão da Síria, aquele país lá de cima, lá da Mesopotâmia, e provavelmente ainda nos dias do profeta. O profeta provavelmente viu esse cativeiro acontecer. E Judá foi levada por um cativeiro também, 150 anos depois. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, o templo, e o povo do Reino do Sul foi para a Babilônia escravo, onde ficou lá durante 70 anos. Tem uma coisa importante aqui, outro dia o Joab falou isso aqui. O povo de Samaria deve ter visto, aqui, o povo de Samaria viu acontecer essa invasão. Mas o povo de Israel, o povo debaixo do Reino do Sul, eles não viram a invasão, não. O juízo chegou e eles não viram. Então, você não pode falar assim, Jesus não voltou até hoje, ele não vai voltar mais, não. Ele vai voltar, sim. E você tem que se preparar hoje, porque se ele não voltar até o dia da sua morte, você está em maus lençóis. Então, é hoje que você tem que se converter dos seus maus caminhos, porque se você amanhã morrer, você morreu, já não tem mais solução para você.
né? Então, é hoje que é o dia de fazer conserto, porque o juízo do Senhor virá assim, né? E Miqueias vai nos anunciar isso aqui. Olha lá. Aí ele faz, no meio dessa confusão toda, ele traz um refresco para nós. Aí ele anuncia o nascimento, a primeira vinda do Messias, né? Ele profetizou as duas vindas do Messias. E aí, essa precisão do local onde que Jesus ia nascer, ela foi tão assim, tão contundente, porque quando os magos foram para Herodes para perguntar onde que Jesus teria nascido, os escribas imediatamente falaram assim, em Belém de Judá, para cumprir aquilo que foi dito pelos profetas. Os escribas falando isso, para cumprir aquilo que foi dito pelos profetas. E o que que o profeta disse? Olha lá, vamos ler? Pequena demais. Então, o profeta disse que ele nasceria em Belém Efrata, que era uma cidade pequena. E ele ainda coloca Efrata para diferenciar de outra Belém que tinha lá em Zebulon. É? Emoção demais. Para diferenciar de uma outra Belém. Então, você vê que foi muito precisa, né? Foi uma profecia assim, que foi cumprida no tempo certo e da maneira certa. E Isaías, que era um contemporâneo do Miqueias, ele completa essa mensagem. Ele fala assim, ele está conversando com Acás, explicando lá o Acás alguma coisa. Ele fala, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Miqueias profetizou que ele nasceria na pequena Belém. E Isaías completou que seria um menino, que seria concebido por uma virgem, e deu até nome para o menino já nasceu com nome, ele seria chamado Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco, exatamente. Então, isso aí aconteceu, né? Já aconteceu, o Messias veio, não foi recebido pelos seus, mas a nós foi dado o direito de sermos filhos de Deus, a nós que crermos no Senhor Jesus. E Miqueias não profetizou só a primeira vinda, ele profetizou a segunda também, naquele tempo em que Jesus virá e que governará as nações, né? Isso aí vai acontecer lá na frente, num tempo escatológico também. E Miqueias fala assim, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, lá na segunda vinda de Jesus, os judeus, né, antes da segunda vinda, no milênio, o que vai acontecer? Nesse período, Deus vai tratar com as nações, com todas as nações. É o período das nações. Então, nesse período, aquele judeu que não recebeu Jesus como Messias, ele vai ser obrigado agora a reverenciar, a se adorar, a curvar seus joelhos diante do Rei, do Redentor. Ele vai reconhecer isso, ele vai ter uma oportunidade, o judeu que estiver lá, vai ter uma oportunidade de adorar a Deus. Então, Miqueias traz para nós essa mensagem escatológica. Ele ainda fala sobre um reino de paz que vai ser estabelecido, né? Ele fala no reino de paz, ele fala que o Messias será a nossa paz. E Isaías, mais uma vez complementando, ele diz que aquele menino que nasceria, ele seria um príncipe da paz, e que ele traria uma paz sem fim. Isso aí vai acontecer nesse período que nós conhecemos, que é o milênio, que nós já sabemos, né? Que vai ser estudado na outra oportunidade. E dentro dessa mensagem escatológica, Deus fez aquela promessa a Abraão, e ele vai cumprir. Essa promessa que ele não cumpriu para Abraão ainda, é aquela da conquista da terra, que a terra seria conquistada até os limites do Eufrates. E até hoje ninguém da tribo, né, dos hebreus, dos judeus, chegou até aquele limite. Então, isso aí vai ter que ser cumprido, porque as profecias da Bíblia serão todas cumpridas, né, até lá. Então, além do povo hebreu, os gentios também serão atraídos pelo Messias. E pessoas do mundo inteiro irão ao monte do Senhor para aprender diretamente com ele.
Dali o Senhor julgará as nações e as comandará, e a guerra não terá mais fim. Aí será a nossa redenção para sempre, né? Então, gente, nós temos que esperar no Senhor mesmo. Miqueias conhecia bem a situação daquela nação. A conclusão da revista aqui, ela está muito boa. Miqueias conhecia bem a situação em que a nação se encontrava. Por esse motivo, sua profecia visava trazer de volta a comunhão com o Altíssimo. Da mesma forma, a Igreja de Cristo precisa ser a consciência crítica do Estado, denunciando as opressões cometidas pelos poderosos contra o povo. Não podemos nos calar. Tem gente no nosso meio que fala, coloca a sua posição, que grita, a posição bíblica, né? Vamos apoiar essas pessoas. Nós temos várias pessoas aqui em Caratinga, aqui na nossa igreja, tem gente que faz isso. E apesar das repreensões, o profeta predisse a restauração da terra de Israel, período em que o Messias será o seu rei. Naquele tempo de paz, a ira do Eterno contra a casa de Jacó será removida, porque o Senhor não a retém para sempre, e os pecados do seu povo serão lançados nas profundezas do mar. Enquanto aguardamos a segunda vinda do nosso Salvador, reflitamos, pois, nas palavras do profeta. O que o Senhor pede de nós, senão que pratiquemos a justiça, amemos a beneficência e andemos humildemente com o nosso Deus? Então, Miqueias nos ensina que mesmo afligido, mesmo injustiçado, mesmo sofrendo todas as opressões aí, o crente que experimenta a confiança no Deus, na sua misericórdia, ele tem segurança, ele tem paz, né? O Senhor está perto de nós para nos ouvir. O Salmo 34:11 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Até semana que vem. A lição de domingo que vem, a lição número 8, na 1, sugiro que vocês leiam, né, para ajudar aqui o professor que for trazer para vocês esse ensino. Joabe?